Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre as três leis de Kepler. Vamos lá? Deixa eu compartilhar o material aqui. Um minutinho só. Tá aqui. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as leis de Kepler, mas vamos falar um pouquinho sobre o histórico para a gente ter uma ideia de como as coisas acontecem, assim, né? Um breve histórico eu acho bem interessante aqui. Então, ó, vamos começar falando sobre o Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, que viveu a partir do ano 90 depois de Cristo até 168 depois de Cristo, e um cara muito famoso até hoje, mas ele estipulou, né? Ele estipulou sua ideia, não é isso? É de que a Terra era o centro do universo, tá certo? A Terra era o centro do universo e o universo todo girava ao redor da Terra. Então tá lá um desenho a Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, Sol, Saturno, as outras estrelinhas, que seja. E daí você deve estar pensando, professor Futiara, mas espera aí, a Terra não é o centro do universo, né? A Terra não é o centro do universo. A gente sabe que a Terra não é o centro do universo. Então esse cara errou, não é isso? Eu gosto de contar essa história assim, né? Você, professor Tchela, então esse cara errou, então essa ideia não vale nada, né? Então Ptolomeu talvez, né, as ideias desse cara não valem nada. Então, pessoal, não é assim, né? Não é assim que a gente pensa. Porque esse cara viveu 90 depois de Cristo, até 168 depois de Cristo. Você imagina, só do cara parar para pensar, deixa eu analisar a natureza, como é que o universo funciona. Então, só do cara ter feito isso, já é uma pessoa muito à frente da sua época, muito à frente da sua época, né? Então, ele errou, as pessoas erram, né? A gente vai contar ao longo de várias aulinhas, a gente vai contar vários históricos, né, das descobertas de física, e a gente vai vendo que certas ideias vão amadurecendo, né? Eles vão suplantando outras mais antigas, e a gente vai vendo que certas ideias estão erradas, né? Mas isso não desmerece as ideias anteriores, as ideias antigas, porque é um avanço, né? Um avanço, um contínuo, né? Então, por exemplo, algumas descobertas, a gente conta em outras aulas mais para frente, algumas descobertas do Isaac Newton, né? Isso. É, quebraram ideias antigas, né, do Aristóteles, por exemplo, mas, por exemplo, ideias do Albert Einstein, né, derrubaram certas ideias do Isaac Newton, então a ciência as ideias vão evoluindo. Né? Então foi um ótimo começo. E essa ideia do Ptolomeu, né, do Cláudio Ptolomeu, perdurou durante séculos. Tá? Então começou, né, são os principais que a gente colocou aqui, né? Ptolomeu, Copérnico, Kepler, mas vários outros, né, pararam para pensar, para analisar a natureza também. Mas a gente está fazendo um breve histórico, né, para não tomar muito tempinho de vocês também. E então a gente vai para os principais, vamos dizer assim. Né? Então vamos direto para o Copérnico, que viveu de 1473 até 1543. Né? Veja, até está no desenho aí. Ele estipulou que o Sol era o centro do universo. E o resto do universo, a Terra, a Lua, né, Marte, outros planetinhas giravam, né, outras estrelas giravam ao redor do Sol. Falou, professor, a gente sabe que o Sol não é o centro do universo, é verdade. Então esse cara errou, não é isso? Esse cara errou, a ideia dele não estava completamente certa, né? É verdade, é verdade. Mas, veja, foi o que eu falei, tá? As ideias já avançaram um pouquinho. Né? Você já sacou, falou, a Terra não é o seu universo. Tá? As coisas não acontecem assim. Tá? Eu acho que o Sol que é o seu universo, tudo girando, já avançou, já chegou mais ou menos, se é que dá para fazer isso, mais ou menos perto da verdade, tá certo? O famoso Nicolau Copérnico. E logo depois, é isso, um cara chamado Johannes Kepler, é isso. Aliás, deixa eu até contar um breve história. Um cara chamado Tycho Brahe, que era o mestre do Kepler, ele achava que a Terra era o centro do universo. Ele falou assim: ó, eu vou provar, professor, que mas a Terra não se universo. Então, mas ele achava que era, né? E ele falou assim: a partir de hoje eu vou ficar noites e noites mapeando o céu e eu vou mostrar, vou provar que a Terra é o universo. E o mestre do Kepler, o Johannes Kepler. E ele veio a falecer, né? E não concluiu os seus estudos, mas o material dele era muito bom. Né, de coleta, de mapear o céu e tudo mais. E Johannes Kepler herdou esse material e falou: bom, então deixa comigo que eu vou analisar, né, isso. E ficou anos e anos e anos, né? Às vezes pode parecer, ficou alguns dias, talvez aí, estipulou essas leis de Kepler, não é verdade isso aí. Né? Ele analisou durante 30 anos o movimento de Marte, né? E analisando os mapas celestes e tudo mais, e chegou à conclusão, tá? E o Kepler veio de 1571 a 1630, gênio, né? Todos esses caras são muito geniais, né? Por isso que são respeitados até hoje, mesmo tendo errando algumas coisas, não é isso? Então vamos lá, então vamos ver o que o Kepler descobriu. O que o Kepler descobriu? Então vamos lá? Antes de passar as leis de Kepler,
Não, então o Kepler descobriu, não apenas o Kepler, né, mas outros que já tinham essa ideia também, que o Sol não era, né, a Terra não era o centro do universo, que o Sol não era o centro do universo, né, que o Sol estava girando, né, não sei, não tinha ideia ainda muito dessa coisa de Via Láctea, de galáxias, essa ideia ainda não tinha muito bem, né, mas sabiam que o Sol não era, né, mais o centro do universo, né, era apenas um sistema solar, talvez tivessem outros sistemas, né, um cara chamado Giordano Bruno também, ele pensava assim, falou, não, essas estrelinhas que tem à noite no céu aí que a gente vê, deve ser tudo estrela que nem o nosso Sol, deve estar cheio de planetas girando ao redor, não é isso? E vamos lá, né? Então, vamos para as 3 leis de Kepler. Lembrando que o Giordano Bruno foi queimado na fogueira, né? Ele falou, Giordano Bruno, essa ideia dele, ele falou, essas estrelinhas do céu devem ser estrelas que nem o Sol, planetas girando ao redor e tudo mais. E ele estava certo, né? E o pessoal da igreja falou, isso é uma heresia o que está falando, né? Porque acreditávamos que a Terra, que a Terra era o centro do universo e tudo mais, e queimaram o Giordano Bruno, e sendo que ele estava certo, né? Mas vamos em frente aí. Então, vamos lá. Vamos começar então com a primeira lei, chamada Lei das Órbitas. Então, vamos lá. O que o Kepler descobriu? Deixa eu trocar a cor da minha canetinha. Então, vamos desenhar aqui, ó. Tá nessa. Opa, tá aqui. Que tá amarelinho. Difícil de ver. Tá aqui, ó. Vamos fazer bonitinho aqui o Sol, né? Tá aqui. O Sol amarelinho. Tá aqui, ó. Tá, então, o que o Kepler descobriu? É isso. Que a órbita dos planetas, vamos dizer assim, né? A órbita dos planetas ao redor do Sol são elipses, né? São elípticas, tá certo? Então tá aqui, ó, né? O planetinha tá aqui. Vamos supor que estivesse girando, ó, ao redor do Sol nesse movimento aqui, né? No sentido anti-horário. Então, olha que interessante. Eu até gosto de desenhar a elipse, né? A elipse desta maneira aqui, não é isso? Então, deixa eu até escrever aqui ó, o que estipula, né? Então, a primeira lei de Kepler, chamada lei das órbitas, diz que a órbita dos planetas ao redor do Sol, a órbita é elíptica, né? Isso, elíptica. Forma uma elipse. Essa figurinha que eu desenhei. E eu gosto de desenhar a elipse assim na vertical para a gente poder pensar uma coisa aqui. Olha que interessante. Ó. Vamos supor que o planetinha está aqui, ó, tá? Se afastando, né, em sentido anti-horário, se afastando do Sol. Então é fácil a gente pensar assim, que tem a força gravitacional, não é isso? Então o Sol está puxando o planetinha, não é isso? Tem a força gravitacional. Então, conforme o planetinha está se afastando do Sol, ele vai brecando. Ele vai brecando. Então, ele vai se afastando do Sol devido à força gravitacional. Não é que está subindo, né? Porque no céu, no espaço, não tem em cima e embaixo, não é isso? Mas nesse desenho a gente pode pensar isso é como se estivesse subindo e o Sol puxando, então ele vai brecando, brecando em movimento retardado, né? Isso é muito importante dentro desta lei, da primeira lei de Kepler. Então ele vai subindo, pensando assim, entre aspas, né? Vai se afastando do Sol em movimento retardado, retardado. Até que ele chega nesse pontinho, que é o pontinho mais afastado do Sol, que é um pontinho chamado afélio. Afélio. Professor Futebol, tem que saber esse nome? Tem que saber. Tá? E veja que afélio começa com a F, que lembra afastado, não é isso? Pontinho mais afastado, isso. E ele passa no afélio, o planetinha, com velocidade mínima, porque ele foi brecando, né? Isso foi brecando, 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 até chegar lá em cima, entre aspas, né? Mais afastado do Sol, com velocidade mínima. Mas depois ele vai descendo, entre aspas, como se estivesse caindo, né? Por isso que eu fiz esse desenho, que acho mais fácil de entender, porque o Sol está puxando, né? A força gravitacional. Então é como se ele estivesse descendo, acelerando. Certo? Então está aqui em movimento acelerado. Movimento acelerado. Certo? Então vai acelerando, 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 até que chegue, não é isso? Pertinho do Sol aqui, quer dizer, pertinho, né? O ponto mais próximo do Sol, que a gente chama de periélio. Professor Futila, tem que saber esse nome? Tem que saber esse nome, é famoso aqui, né? Pontinho chamado periélio. Veja que periélio começa com PER, que lembra perto, né? As 3 letrinhas que são da palavrinha perto também, né? Perto e periélio começa com PER. Então, acho que talvez seja fácil de você lembrar isso aí. E periélio com velocidade máxima. Porque ele veio se aproximando do Sol, então ele passa com velocidade máxima. Então, veja que a velocidade, né, a velocidade escalar, vamos dizer assim, o modo da velocidade escalar do planetinha é variável.
Então, é uma órbita elíptica, aliás, esqueci do acento aqui no elíptica, isso. Tá? É uma órbita elíptica, tá certo? Com velocidade variável. Tá? Então, veja que interessante, né? A gente costuma falar assim que a primeira lei de Kepler fala que a órbita dos planetinhas ao redor do Sol. Mas será que serve para um cometa? Será que o cometa Halley, por exemplo, obedece essa lei? Claro que sim, né? Porque a primeira lei, na verdade, serve para qualquer coisa, qualquer corpo que esteja em órbita ao redor de qualquer outra coisa. Será que essa primeira lei serve para as luas de Júpiter, né? Que tem mais de 60 luas, né? Será que serve para os movimentos das luas ao redor de Júpiter? Lógico que serve. Né? Será que serve também para os satélites que estão ao redor da Terra? Também funciona. Funciona para qualquer coisa que esteja em órbita ao redor de qualquer outro corpo, tá certo? Mas olha que interessante, né? O Sol, inclusive, deixa eu comentar aqui, o Sol está num dos focos da elipse. Professor, eu nem sei o que é foco. Já explico, tá? Já explico o que é um foco de uma elipse, certo? E às vezes tem perguntinhas de vestibular que exploram isso, né? Qual a posição do foco, melhor, do Sol dentro dessa elipse? O Sol está nos focos, tá certo? Foco, já vou explicar o que é isso aí. Mas olha que interessante. A órbita, deixa eu colocar aqui, pode até ser circular. Então vamos colocar assim, ó. Pode até ser circular. Até ser circular. Professor Tia, mas tem planetas ao redor de estrelas, né, em órbita circular? Muito difícil. Muito difícil. Ser circular bonitinho é muito difícil. A órbita do Sol ao redor, a órbita do planeta Terra ao redor do Sol é quase uma circunferência. Tá? Então, a diferença, né, no planeta Terra ao redor do Sol, a diferença do afélio para o periélio não é muito grande. Aliás, isso é uma das qualidades do nosso planeta Terra, né? Entre as várias qualidades, né, bacanas do nosso planeta em relação à vida e tudo mais, essa é uma delas, que a órbita é quase circular. Então não tem uma época do ano que a gente está lá no afélio, longe do Sol, né? Muito longe do Sol. Talvez o planeta fosse muito frio, não é isso? E também não tem uma época do ano que a gente está muito próximo do Sol, num periélio muito próximo do Sol, que talvez fosse muito, muito quente. Então, se tivesse essa grande variação de temperatura, talvez não fosse propício para a vida. Tá? Então, a órbita do planeta Terra ao redor do Sol ser quase uma circunferência, não é isso? Ou que a gente diz uma elipse com uma excentricidade pequena, né? Não muito achatadinha assim, quase uma circunferência. Isso é uma das qualidades do nosso planeta. Mas pode ter acesso até circular. O professor Tia, mas você falou que é praticamente impossível ter um planetinha com órbita circular ao redor de uma estrela. Mas temos satélites ao redor da Terra, não temos? Tá, gente? Então, vários satélites que estão em órbita ao redor da Terra. Professor Tia, mas essas leis servem para satélites ao redor da Terra? Sim, serve para qualquer corpo orbitando qualquer um outro corpo. Então, os satélites de telecomunicações, que a NASA, agora o SpaceX lançou aí, muitos desses satélites têm órbita circular. Mas veja que interessante, se for órbita circular, daí a velocidade é constante. Tá? Então, o módulo da velocidade escalar, vamos dizer assim, daí o módulo da velocidade escalar será constante. Tá? Então, tem questões aí de vestibular, de provas que eles exploram isso aí, né? Por exemplo, satélites geoestacionários. Satélite geoestacionário é aquele que gira junto com a Terra, né? Que o período é 24 horas, então ele gira junto com a Terra. Então, por exemplo, se tiver um satélite geoestacionário ou simplesmente estacionário em cima do Brasil, ele vai ficar sempre em cima do Brasil. O professor tinha, mas se ele está sempre em cima do Brasil, ele está parado, ele vai cair. Não, a Terra não está parada. Ele gira junto com a Terra. Então, o período de 24 horas é bom você saber isso também. Tem questões de vestibulares e provas que perguntam isso, tá certo? E daí se pergunta isso, né? Qual deve ser uma característica desses satélites geoestacionários? Órbitas circulares e velocidade constante. Porque se a velocidade não fosse constante, ele não pareceria parado, né? Então, eu estou olhando aqui em cima, por exemplo, se eu pudesse ver o satélite, lá o satélite está em cima da minha cabeça. Passa uma hora, continua no mesmo lugar. Passo mais uma hora, continua no mesmo lugar. Nós estamos girando, ele está girando junto, mas ele está em órbita circular, velocidade constante, e precisa estar numa região próxima, orbitando uma região próxima à linha do Equador, tá certo? Para girar junto com a Terra, próximo à linha do Equador. Outra questãozinha clássica, famosa também de provas e vestibulares, tá certo? Vamos lá, então? Então, resumo. Primeira lei diz que as órbitas são elípticas, é isso? Velocidade, módulo da velocidade escalar variável, tá certo? Com máxima mínima no afélio e máxima no periélio, mas se for circular, daí será velocidade escalar, módulo da velocidade escalar constante. E vamos fazer o solzinho ali no meio também, né? Apesar de não ser sol do sol. Tá aqui, ó. Isso, tá aqui o nosso solzinho, tá certo? Mas poderia ser a Terra, qualquer centro comum. E um detalhezinho que eu acho interessante comentar aqui, né?
O que é um foco de uma elipse? Né? Só de curiosidade, mas está aqui, né? Ó, quer ver? Ó? Como é que a gente constrói uma circunferência? Quer ver? Como é que a gente poderíamos construir uma circunferência? Então, vou fazer aqui na esquerda. Ó. Eu poderia colocar um prego, pá, não é isso? Amarrar uma cordinha aqui, ó. Amarrar uma cordinha, tá certo? Nesse outro extremo da cordinha, colocar uma caneta, né? Isso, ou um giz, seja o que for aí, e daí ficaria girando assim, né? Ó, ficaria girando para lá, girando para cá, né? Isso, a cordinha girando para lá, girando para cá, tá certo? E daí eu teria uma circunferência, tá? Vamos fazer uma só, né? Eu teria uma circunferência onde esse preguinho seria o centro. Eu falo, professor, que era isso eu sabia. Eu sei que isso você sabia, né? Tá? Isso da circunferência. Mas por que que eu tô falando isso aí? Porque a elipse, olha que interessante, né? Vamos desenhar a elipse. Deixa eu apagar isso aqui, né? Ó. Com a elipse, como é que eu desenharia uma elipse? Eu colocaria dois pregos, duas taxinhas, vamos dizer assim, né? Então eu colocaria aqui, ó, um prego aqui, pá, não é isso? Um prego aqui, pá, e um outro prego aqui, pá, não é isso? Opa, e amarraria um fiozinho, o mesmo fiozinho, vamos pensar, né? Amarraria. Só que eu amarraria um canto do fio, um canto da cordinha, num dos preguinhos, está aqui, né? E o outro cantinho no outro preguinho. E esticaria esse fio assim, né? E pegaria uma caneta, mas não amarraria a caneta, tá? Não amarraria na caneta no fio. Entendeu? Por exemplo, se fosse meus dedos aqui, né? Se fosse fiozinho, ó, eu passaria desta maneira assim a caneta, tá? Não amarra a caneta agora, deixa ela solta. E ficaria só andando com a canetinha para lá e para cá, né? Daí eu construiria uma elipse. Faria isso aqui, ó. A canetinha para lá, canetinha para cá, pro outro lado também, né? Ó. Eu faria uma elipse. Professor Thierry, por que você está falando isso aí? Eu estou falando isso porque esses dois preguinhos seriam os focos. Então, olha que interessante, né? A elipse. É como se tivesse um fiozinho amarrado, como se tivesse um fiozinho amarrado no Sol, é isso, um outro fiozinho num ponto qualquer lá para cima, né? Olha essa figurinha. Um outro foco que não tem nada, né? Não tem nada nesse outro foco. Mas é como se tivesse um fiozinho amarrado assim no planetinha, ó, e no Sol também. E o planetinha não sai desse fiozinho, não é amarrado. E duplamente interessante, que eu acho, né? Então o Sol é um dos focos. No outro foco não tem nada. Deixa eu apagar aqui, né? E eu acho muito interessante isso aí, que foi o que começou a surpreender também nessa época, lá nos anos 1500, 1600, que começaram a perceber que tinha uma matemática envolvida no universo, assim, né? Tá? Na natureza, uma ordem, uma matemática envolvida nessa brincadeira, né? Então, isso começou a surpreender, não é assim, porque há séculos e séculos atrás acreditava que podia ser qualquer planetinha em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, não dá para prever. Daí os caras começaram a ver que dá para prever sim, né? Dá para prever sim. Vamos lá então? Então vamos para a segunda lei de Kepler, tá? Chamada lei das áreas. Lei das áreas. Então vamos continuar usando esse exemplo do Sol, né? Não precisa ser só o Sol, mas eu acho que é interessante que a gente faça isso aqui, né? Ó. Opa, tá aqui minha canetinha. Então tá aqui, ó. Vamos desenhar o Sol aqui. Tá aqui o Sol. E vamos lá, o planetinha, né? Vamos pegar nosso planetinha de novo, tá aqui, ó. Vamos supor para a gente poder pensar aqui que o Sol, que o planetinha estivesse aqui, ó. Tá? Se o planetinha estivesse aqui, tá? Que eu vou chamar de ponto A. E fosse do movimento aqui, ó, de A até B, tá certo? De A até B. E daí, vamos fazer um desenho aqui, ó, ligando o planetinha até o Sol, aqui também, esse segmento imaginário ligando o planetinha até o Sol, e vamos dizer que esse segmento imaginário que liga o planetinha até o Sol tenha varrido, ó, varrido, pensando assim, né? Varrido, como se ele existisse esse segmento varrendo, né? Varrendo o que eu vou chamar de área 1, tá certo? Num certo tempo, que eu vou chamar de delta T1, certo? Vamos supor agora que o planetinha estivesse lá em cima, assim, né? Ó, tá lá em cima, entre aspas, né? Longe do Sol, ponto C e ponto D. Tá certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá lá, o segmento imaginário ligando o planetinha até o Sol. Opa, deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui. Aqui. Até o centro do Sol, né? Vamos pensar assim. E daí, varrer-se esse segmento imaginário, varrer-se esta área que eu vou chamar agora de área 2, tá certo? Nesta área 2. Tá? E o tempo que ele fosse de C para D fosse um tempo que eu vou chamar de delta T2. Área 1, delta T1, área 2, delta T2. Tá? O que diz a lei das áreas? Diz que
Se as áreas são iguais, então se a área 2 for igual à área 1, então os tempos são iguais, tá certo? Então, delta T2 igual a delta T1. Tá? Se as áreas são iguais, os tempos são iguais. E se o tempo for o dobro? Se a área for o dobro, o tempo é o dobro. E se a área for o triplo, o tempo é o triplo, tá certo? A área é proporcional ao tempo. Então, a gente pode dizer que o planetinha, né, ou qualquer corpo em órbita ao redor de qualquer outro centro comum, ele realiza, né, o segmento imaginário varre áreas iguais em tempos iguais. Áreas iguais em tempos iguais, então a gente pode chamar isso aqui de velocidade areolar. É mais difícil cair essa perguntinha, né? Geralmente você fala de área, de tempo, mas eventualmente pode cair isso nos vestibulares também, então, nas provas aí né? Nas provas podem cair essa perguntinha de velocidade areolar. Então, velocidade areolar. Velocidade diária, né? Velocidade diária. Áreas iguais, tempos iguais, velocidade areolar constante. Tá certo? Então, professor, mas você não acabou de falar na primeira lei que a velocidade não era constante? Calma, a velocidade escalar. A velocidade escalar não era constante, né? Vai diminuindo e depois vai aumentando, diminuindo e aumentando, não é isso? Mas a gente está dizendo velocidade areolar. Velocidade areolar de área, isso, constante, tá certo? Lembrando, se a área for o dobro, o tempo é o dobro. Se a área for o triplo, o tempo é o triplo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão para treinar isso aí, mas até certo ponto é simplesinha, né? A ideia. Tá? Mas vou chamar a atenção, pode ser simplesinha, né? Só isso, a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, mas, novamente, veja que tem uma matemática envolvida na brincadeira aqui, né? Tá? Não é qualquer planetinha, qualquer lugar fazendo qualquer coisa, não. Tem uma ordem, isso. Isso me faz até lembrar, ó, o famoso Albert Einstein, o cientista Albert Einstein, um dos caras mais geniais de toda a história aí, né? Da humanidade. Isso. E ele falava assim, né? Ele descobriu, não, vários mistérios do universo, e ele falava isso aí, né? Falou assim: eu tento entender a mente de Deus. Como é que Deus pensou vamos dizer assim, fazer o design do universo? Ele falava, o Albert Einstein pensava assim, né? Mas será que Deus teve opção? Ou ele realizou o que ele queria, ou será que até Deus, olha que pensamento interessante, né, do Albert Einstein, falou assim, será que Deus teve liberdade de fazer? Sei lá, se Deus existe, né, o cara é o dono do universo, falou assim, o universo é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Mas o Albert Einstein pensava, ou será que até Deus teve que obedecer a certas leis? Olha que interessante, né? Será que essa ordem, né? Difícil saber isso aí, né? Mas o Albert Einstein conseguiu descobrir vários mistérios do universo. Mas a sacada era boa. Será que Deus teve opção? Puxa vida, hein? Tem coisas que a gente não sabe a resposta, mas só a pergunta é bem interessante, né? Tem uma ordem, né, pessoal? E só eu gosto de contar a história, né? Que eu acho interessante. Para você ter ideia, né? O Albert Einstein já era um cara famoso, assim, já tinha descoberto várias coisas, né? Vários mistérios do universo. E daí isso começou a surgir a física quântica, né? E a física quântica, os caras começaram a descobrir que tinha uma parte probabilística. E o Albert Einstein, ele não entendeu isso aí. Você tem ideia? O professor tinha, mas o Albert Einstein é um gênio. Isso, não tem a coisa que ele não entendia, então, pô, às vezes tem certas coisas que são difíceis até para os gênios, né? O cara não é gênio em tudo também. E daí ele viu isso aí, que tinha um lado probabilístico, ele falou, como física quântica, esses caras estão viajando, né? Como probabilístico, na natureza não tem nada probabilístico, né? As coisas são determinadas, né? E essa frase é famosa, ele falou assim, Deus não joga dados, né? E ele estava errado, né, turma? Os caras da física quântica lá falaram para ele assim, quem é você para dizer que Deus não joga dados? Vai que Deus joga dados. Essa história é muito boa. E depois ele foi analisando, e ele viu que ele estava errado, e os caras da física quântica estavam certos. Ele falou, opa, desculpa aí, né? Desculpa, errei, né? Deus pode jogar dados. Essa frase é famosa, né? Deus não joga dados. Pode jogar, né? Então vamos lá, vamos para a terceira lei. Tá aqui, terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos. Então vamos fazer um desenho aqui, tá? Para a gente entender. Então vamos supor, vamos supor que fosse a Terra, né? Mas a gente viu que tanto faz, né? Pode ser a Terra, corpos orbitando a Terra, pode ser planetas orbitando o Sol, pode ser planetinhas, luas orbitando Júpiter, pode ser qualquer coisa em órbita. Então vamos colocar aqui, vamos supor que seja um satélite A, tá certo? Orbitando a Terra com o raio da trajetória aqui, RA, tá certo? RA. E um outro satélitezinho, vamos colocar um pouquinho mais longe aqui, um outro satélitezinho B orbitando a Terra um pouquinho mais distante aqui, ó. É isso. Com o raio da trajetória RB. Tá? Vamos colocar aqui, ó. RB. Então o RB maior, né? Então um satélite, né? Um satélite B
não é isso? Mais distante da Terra que um outro satélite A, tá certo? E aqui vamos escrever assim, ó, TA, que é o tempo de uma volta, chamado período, não é isso? E aqui o TB, o tempo de uma volta, chamado período do satélitezinho B. Então, ó, o que, que diz a lei dos períodos? É uma formulinha, né? Uma formulinha que está aqui, ó. Tá, uma formulinha que você tem que saber, tá certo? Deixa depois eu enquadro aqui, né? Que diz o seguinte, ó, a relação dos períodos, tá? TB sobre TA ao quadrado é igual à relação que existe entre os raios das órbitas RB sobre RA ao cubo. Ao cubo. Tá, então, basicamente, o que esta formulinha está nos dizendo é o seguinte, ó, se a distância é maior, o tempo é maior. Professor, isso não é óbvio? Não, assim, é óbvio, né? Tá, é óbvio. Vamos pegar dois planetinhas, por exemplo. Você pega Mercúrio. Mercúrio está perto do Sol. É isso. Então, se a distância é pequena, o tempo de uma volta é pequeno. Plutão está longe, planeta não agora, né? Está longe do Sol, uma distância enorme, então a órbita é gigantesca. Então a distância é grande, o tempo para dar uma volta é grande também. É isso que está dizendo essa formulinha. Tá, novamente, você deve estar pensando, professor, isso não é óbvio? Não é óbvio, mas veja que o raio está ao cubo e o período ao quadrado. Tá? Não é assim, dobrou a distância, dobrou o tempo. Não, não é assim, né? Tá? O raio vai entrar ao cubo e o período ao quadrado, tá certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos treinar isso aí. Como é que a gente aplica isso aí? Você vai ver. A gente vai dizer como é que aplicamos isso na prática. E um detalhezinho que eu vou fazer aqui lá de uma observação, porque veja que eu fiz um desenho de órbitas circulares, que muitas vezes é o que cai nos vestibulares, nas provas, né? Falar, ó, dois satélites em órbita circular, dois planetas em órbita circular, para resumir um pouquinho. Mas, fala assim, e se eventualmente numa questão ele falar que é uma órbita elíptica? Então vamos colocar assim, né? Por exemplo, está aqui o Sol, né? Está aqui o Sol, está aqui a distância do periélio, que eu vou chamar de D1, tá certo? D1. Está aqui a distância do afélio, não é isso que eu vou chamar de D2. Tá? Como é que eu calcularia esse R que entra na formulinha? Fácil, é o raio médio, né? Tá? Então, o raio seria a distância D1 mais a distância D2, a distância do periélio mais a do afélio, soma dividir por 2. Tá? A média aritmética chamada de raio. Raio médio, né? Tá certo? Se for circular, tá? Então, se for uma, desculpa, se for uma órbita elíptica, né? Isso. Se for circular, você pega o raio e vamos embora, né? Que grande parte das questõezinhas são circulares mesmo, tá certo? Então, se for uma elipse, isto, ou uma órbita elíptica, né? Vamos colocar, se for uma órbita elíptica, tá? Daí você faz a média e manda ver lá na formulinha, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai treinar isso aí. Também como é que a gente aplica isso na prática? Vamos fazer. Tá? Uma questão a gente vai calcular o período, uma questão a gente vai calcular o raio. Vamos fazer isso aí. Tá, então essas são as 3 leis de Kepler. Vamos treinar isso aí, né? Vamos ver agora na prática como é que a gente faz isso aqui. Tá, então eu coloquei aqui para vocês um exercício 1. Tá lá, exercício 1. Tá lá, uma órbita elíptica, né? Um planetinha ao redor do Sol. Tá, e eu já estou colocando para vocês o seguinte, veja, lá embaixo. Aliás, olha que interessante, né? Deixa eu voltar aqui uma coisa que eu acho legal você saber aqui. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui na segunda lei, olha que interessante. Fala, professor Tiana, mas espera aí, né? Você deve estar pensando, mas como é que pode o tempo lá em cima, né? O tempo delta T2, você está dizendo que é igual? Como é que você está dizendo que é igual? Porque, veja, o trechinho CD lá é pequenininho. É isso. E embaixo de A para B é grandão. Como é que o tempo pode ser igual? Ah, deixa eu colocar ele vermelhinho para chamar a sua atenção. Quer ver? Ó? Olha lá, ó, o que eu estou falando aqui, ó, de novo, ó, que é interessante, né? Como é que pode ser o tempo lá de C para D, olha lá, de C para D, não? Que ele andou pouquinho, tá? E de A para B, tá aqui, ó, de A para B ele andou bastante. Como é que o tempo pode ser igual? Pode ser igual, turma, porque eu falei agora há pouquinho, na primeira lei, lembra? Tá? Perto do Sol, a velocidade é máxima, então a velocidade é alta. Então, no mesmo tempo, ele percorre uma distância maior. Lá em cima, não é isso? Longe do Sol, perto do afélio, a velocidade é menor. Então, a velocidade é menor. No mesmo tempo, ele anda menos. Tá certo? Então, o trajeto, né, isso, o deslocamento pode ser pequeno, mas os tempos são iguais. Tá certo? Maravilha. Então, vamos em frente. Então, tá aqui a questão. Tá lá, exercício 1, né? Então, o que eu já estipulei aqui, ó? Tá aqui, ó. De A para B, tá? De A para B, muito parecido com a teoria. É isso.
ele percorre, né, o planetinha varre, né, o eixo imaginário que liga o Sol até o planetinha, isso no ponto A, ele varre até o ponto B, o que a gente chama de área 1, isso em 2 meses, tá vendo aí? Em 2 meses, certo? E ele fala aqui, ó, no texto já dá aqui, que a área, ó, tá aqui de vermelhinho, ó, a área 2, que é o restante, né, a área inteirinha, tá? Eu dei um exemplinho que eu acho mais interessante aqui, pegar a área total, né? O restante da área é 5 vezes maior que a área 1, tá certo? Então, a áreazinha 1 de baixo, é isso? Menorzinha, o restante da área de toda a trajetória, 5 vezes maior, e o delta T1 vale 2 meses, tá? Coloquei aqui, ó. Tá, o delta T1 é 2 meses. Pergunta da questão tá aqui, ó. Qual o período do planeta, não é isso? Período é o tempo total, não é isso? Qual o tempo total que o planeta demora, tá certo? Para dar uma volta ao redor do Sol. Então, qual o período do planeta ao redor do Sol? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, precisamos calcular primeiro o delta T2, não é isso? Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui com a nossa... Colocar de roxo aqui a resolução, ó. Então, tá aqui, primeira providência, calcular o delta T2. Tá? Como é que eu vou calcular o delta T2? Eu vou usar a segunda lei de Kepler, tá certo? Porque, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou colocar assim, ó, já que, né? Já que está dizendo aí que a área 2 é igual a 5 vezes maior que a área 1, então, tá certo? Então, de acordo com a segunda lei de Kepler, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que o delta T2 é 5 vezes maior. Se a área é 5 vezes maior, o delta T2, o tempo também é 5 vezes maior que o delta T1. Aí o delta T1 a gente sabe, né? Então fica assim, ó, delta T2 é 5 vezes maior que o delta T1, que é 2 meses. Moral da história, o delta T2 vai dar 5 vezes 2, 10 meses, tá certo? 10 meses. Tá, acabou a questão? Não, acabou a questão ainda, porque ele quer saber o período. Tá? O período a gente costuma chamar de T, não é isso? T maiúsculo, o período, o tempo total de uma volta. Como é que eu calculo isso? Fácil. O período total é a soma do delta T1, tá? Mais o delta T2. Tá? Nós temos o delta T1, tem o delta T2, acabou o probleminha. Tá aqui, 2 meses mais 10 meses, e isto vai dar 12 meses, que eu até fiz de propósito, para a gente ter ideia, né? Por exemplo, o nosso planetinha Terra, tá aqui, ó. Tá 12 meses, um ano para completar uma volta. Tá certo? Vamos para a próxima questão, então? Tá? Da segunda lei da segunda lei de Kepler, né? A lei das áreas, não tem muito o que falar, né? Ou ele vai perguntar que a velocidade areolar é constante, ou vai perguntar isso, né? Vai dar a relação das áreas, ou a relação dos tempos, e vamos embora, tá? Vamos em frente? Vamos treinar agora a terceira lei de Kepler. Então, professor, não tem questão da primeira? Não, pode ter, né? Mas as questõezinhas, como a primeira lei é só teórica, né? Diz que a órbita é elíptica, né? Se for elíptica, a velocidade, o módulo da velocidade escalar é variável. Se for circular, é constante. Então, as questões... Ó, qual a posição do Sol, né? Que eu falei, posição do foco. Tá? Periélio, afélio, periélio, velocidade máxima, afélio, velocidade mínima. O que as perguntinhas são todas mais ou menos baseadas na teoria mesmo, tá certo? Não é das matérias mais complicadas, não. Graças a Deus, né? Vamos em frente, então? Então, vamos para o exercício 2. Está aqui, ó. Tá? Exercício 2. Então, aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Planeta Terra. Então, tá aqui um exemplo, né? Planeta Terra, tá certo? E coloquei aqui 2 satélites, tá certo? Um satélite A, um satélite B. Tá? De tal forma que o satélite A, tá? Que está mais próximo da Terra, tem um raio da órbita RA e o período, né? 2 horas para completar a volta ao redor do Sol. Tá aqui, ó. Ao redor do Sol, não, ao redor da Terra, né? 2 horas para completar uma voltinha. Tá certo? O outro satélite B, ó, tem um raio da trajetória 4 vezes mais distante. Nesse 4 vezes maior, então ele está 4 vezes mais distante do centro da Terra. E a pergunta da questão é quanto vale o período B? Tá? Então, resumindo a brincadeira, o satélite A tem período 2 horas, certo? Demora 2 horas para dar uma volta ao redor da Terra. Se tem um outro satélitezinho que está 4 vezes mais distante, ou seja, o raio é 4RA, não é isso? Quanto que vale o período? Quanto tempo ele demora para dar uma volta? Bom, essa questão está pedindo para a gente usar a terceira lei de Kepler. Então, vamos lá, como é que eu posso calcular o TB? Então, tá aqui, vamos aplicar a famosa
terceira lei de Kepler, é a chamada lei dos períodos, que diz aí, né? TB sobre TA ao quadrado é igual a RB sobre RA ao cubo. Tá? E uma perguntinha que muitos alunos me fazem, né? Nos meus cursos aí. Professor, quem que eu ponho em cima? Eu ponho TB, TA, isso. Então, tanto faz, né? Mas eu prefiro colocar o maior em cima, tá? Porque é uma fração, então o numerador, o número de cima, ser maior que o denominador, o número de baixo, eu acho melhor nas continhas, né? Mas não faria diferença, não, certo? Faça o que você achar melhor, mas eu vou colocar o maior em cima. Então fica lá TB, né, que é o que eu quero saber, ó, TB sobre 2 horas, vamos colocar só 2 assim, né? 2 ao quadrado, tá certo? Isto é igual a RB, que é 4RA, dividido por RA, tudo isto ao cubo. Meu Deus do céu. Deve estar pensando, professor Fiel, isso aí vai dar uma trabalheira, agora quadrado ao cubo. Não, não, não. Vai dar trabalho nenhum, não. Tá? É só prestar atenção, quer ver? Deixa eu tirar de vermelhinho aqui, não, vou tirar de verde, ó. Pessoal, a primeira coisa, antes de fazer as continhas, eu vou tirar o RA, né, ó. Ó, RA dividido por RA já vai embora, tá certo? Então vamos lá, já melhorou alguma coisa, né? Já melhorou alguma coisa, então vamos lá. O que a gente vai fazer? Então eu vou te contar que tem basicamente duas maneiras de você resolver as questões que envolvem terceira lei de Kepler, certo? Se ele pede o período, você tira a raiz quadrada. Se ele pede o raio, você tira a raiz cúbica. Tá certo, professor Fialana? Como assim? Não, porque, veja, o que está atrapalhando? O que está atrapalhando a continha é o quadrado do cubo, não é isso? O quadrado do cubo. Então, eu vou tentar eliminar esses caras, não é isso? Tá, então, lá, por exemplo, eu não quero calcular o TB. Então, ó, de novo, se eu quero calcular o período, eu tiro raiz quadrada, que é o que eu vou fazer agora, porque ele quer saber o período. Mas se eu quiser calcular o raio, eu tiro a raiz cúbica, que é a próxima questão. Tá? O exercício 3 eu vou fazer para vocês como exemplo aí. Aguenta firme. Mas, ó, eu vou tirar a raiz quadrada. Então, se ele quer saber o período, eu tiro raiz quadrada. Deixa eu colocar aqui, ó. Professor Futiela, por que você vai tirar a raiz quadrada? Para sumir com esse 2, porque esse 2 aí, ó, em cima do TB, que está atrapalhando. Eu quero saber TB, não quero saber TB quadrado. Então, eu vou tirar a raiz quadrada para sumir com esse cara e veja o que vai acontecer. Quer ver, ó? Vamos voltar para o nosso roxinho. Então, ó, quanto é que é a raiz quadrada de TB quadrado? TB. TB. Tá? Eu consegui o que eu queria, que era sumir com o quadrado. Olha lá, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, eu sumi com 2. Esta era a nossa ideia, certo? Mas veja, e o cubo? Não, o cubo eu não sumi ainda. Deixa o cubo lá, tá certo? Mas, ó, raiz quadrada de 4. Tá vendo aqui, ó? Raiz quadrada de 4. Não tem o 4 aí entre parênteses? Raiz quadrada de 4 é 2. Aí o cubo? Não, o cubo continua. Eu não me eliminei o cubo, certo? Eu deixei o cubo lá. O que eu tirei raiz quadrada de tudo que estava lá, mas o cubo continua. Então acabou o probleminha, né? Agora acabou o problema, porque isso aqui vai dar TB sobre 2. Tá lá, raiz de 4 virou 2. 2 ao cubo vai dar 8, né? 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, não é isso? Vai dar 8 e finalmente 2 vezes 8 vai dar 16. Tá? 16 horas. Ah, e muita gente fala, professor, eu achei que como o raio era 4 vezes maior, eu achava que o período era 4 vezes maior, né? Se era 2 horas, devia ser 8, né? Então, mas não é. Tá? Porque é o raio ao cubo e o período ao quadrado, tá certo? Maravilha. Deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar mais bonitinho. Tá aqui a formulinha. Tá, vamos colocar no quadrado aqui a famosa formulinha da terceira lei. Isso. Então, uma questãozinha relativa à terceira lei de Kepler. Vamos fazer mais uma agora, tá? Para a gente calcular, que a gente calculou o período, vamos calcular o raio. Vamos ver o que acontece, o que a gente tem que fazer se ele pedir o raio. Tá? Daí a gente elimina as possibilidades das questões, tá certo? Vamos lá para a próxima, então? Então tá aqui, ó, exercício 3. Certo? O que eu fiz aí, ó? Eu coloquei dois satélites, mesmo esqueminha, né? Tá? Mas pode ser o Sol e 2 planetas, pode ser, né, Júpiter e 2 luas, qualquer 2 corpos estejam orbitando um centro comum, tá certo? Então tá lá, 2 satélites, mesmo esqueminha da questão anterior. Satélite A, satélite B. O satélite A tem período 2 horas, tá vendo aí, ó? 2 horas, tá aqui, ó. 2 horas, que é o mesmo número que eu tinha colocado na questão anterior, né? 2 horas. Raio da órbita, tá aqui, ó, R também, tá? R também. Mas agora eu já dei o período B. 54 horas. Vamos supor, tivesse um satélitinho longe da Terra, 54 horas para dar uma volta.
tá bem longe da Terra. A pergunta tá aqui, ó, quanto é que vale o raio? Tá? Ou melhor, comparado com o raio do ar, né? Isso, quanto vale, né, isso comparado com o raio do ar? Porque na terceira lei de Kepler, a gente consegue descobrir as relações, né? Então, se ele desse o valor do RA, eu poderia multiplicar depois para descobrir o RB, mas a gente quer saber a relação, né? Então, qual a relação entre o RB e o RA? Então, vamos lá. Novamente, eu quero saber agora o RB comparado com o RA, né? Posso até colocar assim, ó, quanto é que é o RB sobre RA, não é isso? Ou em função do RA, né? Deixar assim mesmo, ó, tá? Quanto é que vale o RB? Então tá lá, terceira lei de Kepler. Só que agora, pessoal, não faz diferença quem eu coloco primeiro, tá? Eu vou colocar, geralmente eu tenho que colocar do período primeiro, né? Período e raio. Eu vou colocar o raio primeiro agora. Tá? Não faz diferença, né? Então tá aqui, ó. RB sobre o RA ao cubo. Vou inverter a ordem da formulinha, tá? Não faz diferença, é óbvio, né? E aqui TB sobre TA, tá? Vou falar de novo, eu prefiro colocar sempre o maior em cima. Tá? Então tá aqui, ó, ao quadrado. Então vamos lá. Então vamos substituir o que a gente sabe e tentar descobrir o que a gente não sabe. Bom, então o RB eu não sei, é o que eu vou tentar descobrir. O RA vale R. Deixa o cubo. Tá? O TB eu sei que é 54 horas. É isso. O TE eu sei que é 2 horas. Tudo isto ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos ficar assim, ó. RB sobre R ao cubo é 54 por 2, que é 27. Tá? 27 ao quadrado. Tá certo? Fala, professor Futiera, mas isso aí vai dar muito trabalho, né? Meu Deus, 27 ao quadrado. 27 vezes 27. Calma, pessoal, calma. Não é assim que nós vamos fazer, tá? Não é assim. O que eu falei para você agora há pouco, lá na questãozinha 2? Eu falei o seguinte, tem dois caminhos para seguir que a gente mata praticamente todas as questões de terceira lei de Kepler, tá certo? Que é o seguinte, se ele pede o período, a gente tira a raiz quadrada, que foi o que a gente fez na questão anterior. Certo? E se ele pediu o raio, a gente tira a raiz cúbica, que é o que ele está fazendo agora, então eu vou fazer a segunda e última possibilidade, tá? Daí não tem mais o que a gente falar, tá aqui, ó. Tá, ó, tira a raiz cúbica. Desculpa, aqui embaixo, né? Raiz cúbica. Aí por que eu vou tirar a raiz cúbica? Para sumir com esse 3 aí. Tá? Esse 3 está atrapalhando, né? Eu não quero saber o RB. Então, RB é o cubo, não, vamos sumir com o cubo. Então, presta atenção, ó. Quanto é que é a raiz cúbica de RB ao cubo? RB, né? Um minutinho só, deixa eu só trocar a cor da canetinha aqui. Um minutinho só, tá? Pra não ficar vermelhinho, fica meio cansativo, né? Então, raiz cúbica de RB ao cubo é RB. Certo? Raiz cúbica de R ao cubo é R. Beleza. Eu consegui o que eu queria, porque agora está só o RB limpinho do cubo aí. Certo? Mas olha o que eu vou fazer, ó. Vou tirar a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica. Professor, mas você não vai levar o 27 ao quadrado? Ainda não. Ainda não, porque se você fizer isso vai dar certo, mas vai dar uma trabalheira lascada, né? Vai ficar um número gigantesco. É melhor tirar a raiz cúbica primeiro. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, né? Então, raiz cúbica de 27 é 3. Olha que beleza aqui, ó. Tá, e o quadrado? Não, o quadrado não tirei. O quadrado não tirei, né? O quadrado tá lá. Deu para perceber a brincadeira? Então, eu tiro a raiz de quem tá dentro, mas se sobrar o quadrado, sobrar o cubo, deixa lá, né? Então agora matou o probleminha, porque isso aqui vai dar 3 ao quadrado é 9, e então sai já que o RB vale 9. 9R, tá certo? Então a distância do satélite B é 9 vezes maior que a distância do satélitezinho A até o centro da Terra. Tá certo? Então com isso, a gente mata tudo que a gente tem que falar das 3 leis de Kepler, primeira, segunda e terceira. E é isso, pessoal. Tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Não perca a próxima aula, isso, próxima aula é sobre lei da gravitação do Isaac Newton. Tá? Lembrando, não deixe de curtir, é isso? Compartilhar, fazer um comentário, se você puder dar sugestões, agradecemos do fundo do coração, tá certo? Compartilhe com as pessoas que você sabe também que estão prestando vestibulares, não é isso? Que estão fazendo as provas de final de ano aí nas escolas, colégios e tudo mais. Tá? E não perca a próxima aula, Lei da Gravitação do Isaac Newton, tá certo? Grande abraço, até mais, hein? Até a próxima.